E chegamos à 15ª aula e é a penúltima, tá bom? Segunda-feira que vem nós vamos fazer a última aula, a 16ª, e depois nós vamos abrir espaço aí para outros que queiram ministrar algum estudo bíblico, ou os irmãos que cuidam aqui, Lucas ou Estevão, devem colocar aí um questionário para que você possa sugerir quais temas que nós poderemos abordar a partir do próximo segmento de estudo bíblico, tá bom? Nós estamos vendo o estudo bíblico que nós começamos, né? De escatologia. E o início nós vimos sobre a Babilônia. Daniel estava cativo lá junto com os demais povos do Israel e era na Babilônia de Nabucodonosor, uma Babilônia física. E nós estamos agora nessa penúltima aula que nós chegamos, o nome é a Grande Babilônia, é a Babilônia espiritual, que está lá em Apocalipse, capítulo 17 e capítulo 18. E a última reunião, última aula, semana que vem, nós vamos falar do milênio, tá bom? E aí nós concluímos essas 16 mensagens, 16 aulas. Lucas, pode projetar para nós? Então, como a gente estava falando, e também a gente sempre gosta de repetir, se você tiver alguma dúvida ou queira compartilhar algo, é só você abrir o teu microfone aí e falar, tá bom? Então, chegamos agora à Grande Babilônia, no livro de Apocalipse, está registrado no capítulo 17, a gente vê toda a sua descrição, e no capítulo 18, nós vemos a queda definitiva. Você sabe que Babilônia, a palavra quer dizer confusão, tá bom? Então, toda a confusão será terminada, e depois nós vamos ter o milênio, que é um reino de paz, e depois o novo céu e a nova terra, com a nova Jerusalém. Passa aí, Lucas, por favor. Para falar de Babilônia, nós temos que ver como começou, tá? E lá em Gênesis capítulo 10, do versículo de 1 a 9, a gente vê a descrição ali dos filhos de Noé, depois do dilúvio, né? Sem, Cão e Jafé, que começaram a se espalhar por toda a terra. E antes de a total separação deles, eles tinham apenas uma língua. E Cã, né, ele gera Cuxi, e Cuxi gerou Nimrod. Nimrod, na verdade, ele é o bisneto de Noé. E ele é o primeiro rei da terra, o primeiro governante. Ele começou a ser muito poderoso, começou a juntar todo o povo daquela época. Ele foi um valente caçador, entendeu? Havia um ditado na época que falava assim: com Nimrod ninguém pode. Ele era poderoso caçador, tá? E o princípio do reino dele foi justamente Babel. E para firmar Babel, ele faz uma torre. Começa a construir uma torre. Nós não temos tempo de ler todos os versículos aqui de Gênesis 11, mas é só você, com calma, depois ler o capítulo 10 de Gênesis e também o capítulo 11, em que ele ajunta todo mundo e fala: vamos fazer tijolos, vamos fazer dele como pedra e com betume por cal, e a gente vai edificando uma torre, uma cidade, uma torre cujo o cume dela vai tocar os céus. E vamos fazer um nome célebre na terra, para que nós não sejamos espalhados, tal. Então, nesse período aqui, é quando a humanidade abandona completamente o Senhor, e eles começam, em vez de invocar o nome do Senhor, eles começam a invocar o nome do homem. E o nome invocado é esse Nimrod.
Por isso que o Senhor desce e confunde as línguas deles, para que eles não entendam o que um outro está falando. Essa foi a origem das línguas na Terra. E aí eles são espalhados por toda a Terra devido a essa grande confusão, que a maior delas, que é? É abandonar o Senhor e começar a seguir um homem, tá ok? E a partir daí, o homem declarou total independência do Senhor. Então, por isso que Babel quer dizer confusão, onde o Senhor veio e confundiu toda essa terra, a terra de Sinear ali, que é a terra que depois fixou a Babilônia. Bom, passa mais um, Lucas. Não só eles declararam a independência de Deus, né? Eles queriam ser governados agora por um homem, querer viver por eles, mas ali foi um princípio, o início da idolatria. Então, idolatria é você adorar algo fora de Deus, né? Nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade. Mas a idolatria, você substitui Deus por um ídolo, por uma estátua, por uma imagem, você transfere a ela toda a sua adoração. Por que começou aí? Tá bom? Tem uma pessoa chamada Semiramis, ela é a mãe desse Nimrod. Ela que está por trás de todo esse início de idolatria, ela estava associada à promiscuidade, à luxúria, e ela inventou o politeísmo. O que é politeísmo? Adoração de vários deuses. Porque abandonaram o Senhor, então você começava a adorar ali o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus do rio, o Deus dos mares, cada um invocava o seu Deus, né? E também ela promoveu a adoração da deusa. Que deusa é essa? Ela mesma. Na verdade, ela ela tinha um relacionamento incestuoso com Nimrod, que era o filho dela, e Nimrod morreu. Quando Nimrod morreu, ela se achou grávida e ela começa a propagar que o filho que ela ia ter era uma reencarnação aí de Nimrod. Deu o nome nele de Tammuz, que ele era então a encarnação do Nimrod e que ele era um deus. Então ela passa a ser o quê? A mãe de Deus. E ela começa a ser adorada ali como a rainha dos céus, ou a deusa mãe, tá? E esse símbolo aí, quando começa a formar essas nações, se você for ver de Noé, o Sem, que era o primeiro filho, vem a descendência aí de Israel, o Cão, o Cã já é a descendência ali do povo do Egito, e Jafé formou todos os europeus, né? Mas para onde eles foram? Eles foram levando essa ideia de adoração de uma deusa que teve um filho, não é? E esse filho é o Redentor, esse filho é o próprio Nimrod. Então, do lado aí, eu coloquei várias imagens aonde as nações foram se formando, foram tendo essa crença. Então, vários arqueólogos acharam aí, né? Na Babilônia, começaram a adorar Semiramis e o Nimrod. Lá na Fenícia já era Achatarô e o Baal. Na Síria, o Ishatar, o Inama. No Egito, a Ísis e Osíris. Na Grécia, Afrodite e Eros. E em Roma, Vênus e Cupido. Em todas elas é uma mãe segurando uma criança de colo, como ele sendo, saindo dela como um deus. Essa ideia dessa idolatria, muitos anos depois, vai entrar dentro da igreja. Nós só estamos voltando aqui para dar uma base para os irmãos. Pode passar, Lucas. E essa idolatria,
ela entrou dentro de Israel. Você sabe que Israel é um povo que começou com Abraão, Deus o chamou lá da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus. Deus falou, ó, abandone tudo aí, né? Eles adoravam ídolos lá e vai para a terra que eu estou te prometendo, que era a terra de Canaã. E ele foi, ele com Sara, né? Bom, depois de lá, o que aconteceu? Dos descendentes de Abraão, surgiu as 12 tribos de Israel, que com José foram para o Egito. E quando Deus levantou Moisés para libertá-los e levá-los para Canaã, ao chegar no deserto, né, Deus chamou Moisés até um monte para poder dar toda a lei, toda a direção para o povo de Israel. Como estavam demorando, o povo muito impaciente falou: ó, Arão, que é o irmão de Moisés, né? Faça um ídolo para a gente que a gente possa adorar, porque esse Moisés acho que não vai voltar mais não. Então, está lá em Êxodo, é uma passagem bem conhecida, Êxodo 32, de 1 a 10. Arão pede para que eles doem ouro e ele esculpe aí um bezerro de ouro e eles começam a adorar. Então, quando Moisés volta, ele fica muito irado, não é? E, e até quebra as tábuas da lei, depois ele tem que voltar para que Deus possa escrever novamente. Enfim, é, essa idolatria está dentro do homem, né? E o homem sem Deus sempre procura algo para que possa se ajoelhar, para que possa se reverenciar. Como depois teve um outro problema no povo de Israel, é o segunda figura aí, da Neustan. O que é isso? O povo reclamando tudo, o Senhor enviou serpentes abrasadoras e ela picava, e quem era picado morria. Isso está lá em segunda, tá no Pentateuco, mas eu estou colocando a referência a 2 Reis 18:4, que o profeta fala aqui o seguinte: naquela época, Deus mandou Moisés fazer o seguinte: faz uma haste, coloque uma serpente de bronze, todo aquele que olhar para essa serpente, for picado e olhar para a serpente, será salvo. E assim foi feito, né? O pessoal começou a ser salvo só por olhar para a serpente. Nós sabemos que isso é um símbolo de Cristo, né? E Cristo tomou a forma humana de uma serpente quando ele foi crucificado na cruz, e hoje nós, quando o recebemos, nós também somos curados. Só que o que aconteceu? Eles começaram a adorar essa serpente de bronze lá. Então o Senhor, o profeta, inclusive pega e destrói. Está lá em 2 Reis 18:4, esse símbolo, porque de uma coisa que era boa, passou-se a algo a influenciar negativamente, religiosamente, o povo de Israel. E também quando eles chegam lá na Boa Terra, eles, por causa do costume dos cananeus, a deusa dele, que é essa deusa mãe, lembra que eu falei que se espalhou por toda a terra, não é? Asherá, eles também, o povo de Israel começa a adorar, e isso foi se espalhando. Talvez o único período em que eles não tenham assim ficado tão influenciado pelos ídolos, estou falando do povo de Israel, foi o período de Davi como rei, que ele fez uma restauração completa. Mas depois de Salomão, Salomão casou com várias mulheres, e essas mulheres eram idólatras, e elas introduziram novamente a adoração. E o resultado disso, o que aconteceu? Eles foram cativos em Babilônia. Deus permite, Deus usa a Babilônia para que eles possam ser disciplinados, e eles passam lá 70 anos. Tá bom? Isso você pode ver aí, eu coloquei uma referência, Isaías 39:6, Jeremias 25:15. Né? Fala desse desterro para a Babilônia como um plano de Deus levando os cativos. Depois eles são o quê? Eles são restaurados,
aí eles voltam para Israel. Então, isso que aconteceu mostra que a idolatria aí na Bíblia, ela é vista como um adultério espiritual, como uma prostituição. Assim como um cônjuge abandona o outro por causa de uma outra pessoa, isso é um adultério, né? Isso é uma prostituição. Assim também o Senhor, ele é o marido de Israel e ele é o marido da igreja. Então, quando abandonamos o Senhor, começamos a adorar algo no lugar de Deus, isso é como uma é considerado como uma fornicação espiritual, como um adultério, como uma prostituição. Eu acho que vale a pena a gente ler Jeremias 3. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, Jeremias 3, de 8 a 10. Deus fala aqui sobre a infidelidade do seu povo, né? 8 fala. Quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, o que cometeu adultério? Adorou o ídolo, né? Eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Quer dizer, foi enviada embora, né? Para Babilônia. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou. De que maneira? Adorando pedras e árvores, que são os ídolos que são feitos de pedras, de árvores, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, né? Tem nariz, mas não respira. O 10 fala, apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim, tá? E o outro versículo é o versículo 20, fala, deveras, como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim com perfídia te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Tá bom? É só para a gente esclarecer o que é esse abandonar o Senhor, o que é esse adultério, que na verdade é transferir de Deus para um ídolo toda a devoção, todo o amor, todo o carinho, tá bom? Passe aí, Lucas. O que acontece? Essa mesma história que houve com o povo de Israel, você sabe que tudo que aconteceu no Velho Testamento foi real, mas ele é uma sombra, uma figura do Novo Testamento. Então, o que aconteceu com Israel, de abandonar o Senhor, adorar outra coisa no lugar do Senhor, e o destino, Deus teve que mandá-los para a Babilônia e depois restaurá-los de volta. Eles voltaram depois de 70 anos, como um povo restaurado. Também, isso que aconteceu é uma figura do que também aconteceu com a igreja. Então, nós já vimos esse mapinha aqui do período profético das igrejas, né? Que começa com Éfeso, que vai do ano 30 até o ano 100. É uma igreja, é um período da igreja desejável, onde estão os apóstolos. Depois teve 200 anos, dos anos 100 aos anos 300, é o período da igreja em Esmirna, Esmirna quer dizer sofrimento, foi a maior perseguição que a igreja sofreu do Império Romano, foi nesse período. Né? Eles tinham como objetivo a adoração dos imperadores. Foi a época que os imperadores começaram a se chamar de Augustos, Excelentíssimos, Deus, representante de Deus aqui na Terra, Máximos. E a igreja adorava o Senhor. Então, eles eram perseguidos, mortos, jogados às feras, enfim, queimados. Mas, no ano 319, 313, perdão, entra Constantino, que ele se torna imperador e ele casa a igreja com o império, com o mundo. Então não bastava mais, a partir de agora, para ser da igreja,
ter que se arrepender, crer no Senhor, invocar o nome do Senhor. A partir de agora, bastava ser romano, bastava aceitar as leis romanas, também estaria aceitando as leis da igreja, porque o próprio Constantino passou a partir daí ser o comandante máximo aí da igreja, tá bom? E nesse tempo, o que acontece? Depois do ano 500, o Império Romano cai e quem assume no seu lugar é o Império da Igreja, que já nesses 200 anos de casamento, ele foi se solidificando. E a partir do ano 500, ele então, já com todas as estruturas montadas, aí é o período da Igreja em Tiatira, tá? E, e um dos grandes coisas que foram feitas, primeiro foi fechar a Bíblia, que ela era escrita no grego, né, foi traduzida com uma língua que não era comum para todo mundo, que era o latim. Ela foi escondida nos mosteiros, então você estava na igreja, primeiro que muitos não eram cristãos, né? E então tudo que tinha nas nações, o que aconteceu? Foi entrando esses ídolos dentro da igreja. Então, qual que era o maior ídolo que tinha? Lembra lá que nós falamos da mãe, a deusa mãe? Então, o pessoal adorava essa Acerate aí. Então, o que aconteceu? Fizeram tipo um secretismo, né? Religioso, que então introduziram dentro da igreja essa deusa. E no ano 609, colocaram essa lei dentro da igreja, que era, podia cultuar Maria, tá bom? A gente sabe que Maria foi a mulher de todas as mulheres, a mais bem-aventurada, porque ela foi escolhida por Deus para gerar Jesus, o nosso Salvador, tá bom? E aí tem muita semelhança com o que tinha nas nações, né? Então passaram a primeiro só reverenciar, a só dar maior atenção, até que passou a ter um culto, a uma adoração realmente. Maria começou a ser maior do que o próprio Deus nessa época e continua em muitos até hoje, né? E em 789 depois de Cristo, aí teve um decreto que estabelecendo todos os santos, então foi colocado um santo para cada dia do ano. Esse período de Tiatira, quando nós estudamos ali, não sei nem que lição que foi, umas 7 lições atrás, é um período que, que fala muito do fermento, né? Aí embaixo tem as parábolas, cada igreja está relacionada a uma parábola. Esse fermento religioso, esse fermento mundano que entrou dentro da igreja sorrateiramente, né, contaminou todo esse viver. Então, se a gente voltar ali em Apocalipse, capítulo 2, 20, nós vimos naquelas reuniões, fala assim, ó, tenho, porém, contra ti, o versículo 20, Apocalipse 2, 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine. Jezabel era uma rainha, ela não era do povo de Israel, mas ela foi casada com o rei Acabe, então ela começou também a reinar, e ela ensinava os profetas, ordenava aos profetas da época ensinar o povo a fazer sacrifícios aos ídolos. Então o Senhor está fazendo uma analogia. Assim como Jezabel, naquela época, levou o povo a abandonar o Senhor e cultuar as imagens, também aqui, essa mesma mulher está aqui presente, só que não é Jezabel. A doutrina, tá bom? Como ela ensinava agora tem uma profetisa, tem uma doutrina
está levando o povo de Deus, só voltando aqui no versículo, né, tem a tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, quem adora ídolos está cometendo uma prostituição espiritual. 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Tá? Isso aí, se a gente comparar com 1 Reis, capítulo 16 e 2 Reis, capítulo 29, nós vamos ver essa correlação do que aconteceu com o povo de Israel, também acontecendo aqui. Em 1500, a reforma, e começa aí as igrejas reformadas, continua Tiatira, essas igrejas vão até a volta do Senhor, e você pode perguntar, então só na igreja católica tem esse problema de abandonar o Senhor e cultuar outras coisas no lugar? Claro que não. Né? Muitos lugares hoje, o que se adora, tá bom? Não é como o catolicismo, algo mais exterior, mas se adora pastores, né? O ego também é algo que está substituindo o Senhor, as posições, as tradições, o dinheiro, enfim. Né? Nesse período todo da igreja, desde Tiatira, o mais cheio de coisa vai acontecer na igreja em Laodiceia, que é a última igreja, que, na verdade, depois nós vamos ver, ela é a grande Babilônia, ela é o resultado de todo esse fermento que entrou lá atrás e vem caminhando e vai culminar nessa grande Babilônia, tá bom? Estou falando isso para vocês para a gente poder agora entrar no capítulo 17. Passa aí, Lucas. Se você estiver com a Bíblia, vá até o capítulo 17. Eu só fiz um apanhado para a gente poder ver, né? Então, aqui no capítulo 17, versículo 1, fala que vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Então, essa grande meretriz, essa que adultera, abandonou o seu marido, que é Deus, né? Ela se tornou aqui nesse final o quê? A grande, a poderosa, e ela está sentada sobre muitas águas. E o versículo 15 fala que as muitas águas que a meretriz está sentada são os povos, multidões, nações e línguas. Tá bom? Então, se você puder voltar um aí, Lucas, eu esqueci só de falar um negócio aqui. Aqui no ano, embaixo aqui, ó, o ano 1717, começou-se no Brasil a adoração de Nossa Senhora Aparecida, tá? Porque foi encontrada aquela imagem lá no Rio Aparecida, tá bom? Mas em todas as partes do mundo, em todos os países, alguém achou alguma coisa que se vincula a essa Nossa Senhora, tá bom? Então, eu estava um tempo lá em Portugal e nós estávamos indo de Lisboa, de carro até o Porto, e meu filho estava dirigindo e eu vi uma plaquinha assim, né? Fátima. Eu lembrei que ali surgiu a Nossa Senhora de Fátima. Eu falei para o André, não, entra aqui, vamos, não está no programa, mas vamos ver essa cidade. É uma cidade igual a Aparecida. Você entra assim, é uma cidade toda montada em cima desse mito, porque ali apareceu Nossa Senhora. Só que ali ela ganha o quê? Nossa Senhora de Fátima. Aqui no Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Então, em cada lugar, no México, é Nossa Senhora da Boa Morte, no outro lugar lá, é Nossa Senhora não sei do que, tá certo? Tudo isso enreda
as pessoas dentro desse plano, né, de Satanás de desviar a atenção do povo de Deus. Voltando lá, Lucas. Pode passar mais, pode ir mais uma. Então, eu quero falar aqui agora da noiva e da meretriz, da noiva e da Babilônia, tá? Lá em 2 Coríntios 11, 12, vou pegar aqui para a gente ler bem com calma, fala assim, Paulo falando para a igreja em Corinto, né? Capítulo 11, versículo 12. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, a igreja, que é o corpo de Cristo, ela é a noiva. E o Espírito Santo está preparando essa noiva para o grande casamento. O noivo é Cristo. Ele está para voltar para buscar a noiva. Só que ele não vai buscar um templo, tá certo? Ele não vai buscar, ele não vem buscar uma religião. Ele não vem buscar uma organização religiosa, mas ele vem buscar a sua noiva. Então, a sua noiva, ela começou quando? Lá no Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, começou a haver a salvação, e ela vem durante todos esses 2 milênios, né? Se espalhando por sobre toda a terra. Como é que ela se torna agora a meretriz? Isso por causa da apostasia. O que é apostasia? É abandonar a fé, é abandonar a palavra de Deus, é crer, né, em outras fantasias, em outras coisas. Então, Paulo mesmo, quando estava... Você vai falar, mas isso é agora aconteceu? Não, na época dos apóstolos, muitas igrejas abandonaram os apóstolos. Começaram a ir atrás de filosofias, começaram a ir atrás de genealogia sem fim. Então, lá em 1 Timóteo 4, né, 2 fala isso, 2 Tessalonicenses 2, 3. Vamos ver esses versículos. 2 Tessalonicenses 2, 3 diz assim, versículo 3, né? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá. Está falando da vinda do Senhor, tá bom? Essa vinda não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Bom, e seja revelado o homem da iniquidade, que nós vimos na última reunião, a besta, o filho da perdição. Tá ok? Em 1 Timóteo 4, 2, ele já vai tratar e fala, ó, 4:1, né? O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Aí fala vários outros itens aqui, mas se você voltar no capítulo 1, aí de 1 Timóteo, voltar só uma página, ele fala para Timóteo, ó, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, versículo 3, 1:3, te roguei permanecesse ainda em Éfeso para admoestar certas pessoas a fim de que não ensine outra doutrina. Então, essa outra doutrina que vai levando os irmãos para a mente e não para a palavra de Deus, é que vai levando apostasia e que vai culminar na grande Babilônia. 4, versículo 4. Nem se ocupe com fábulas, genealogia sem fim, que antes promovem só discussões do que o serviço de Deus na fé, do que o plano de Deus na fé. Então, Deus tem um plano e é só crendo é que nós conseguimos
a salvação, nós conseguimos o crescimento, o amadurecimento. Então, a fornicação espiritual é isso, é adorar ídolos. Então, Apocalipse 2:21, nós já lemos, né? Que ela foi se formando, e Apocalipse 17:2 é o que nós estamos lendo agora. Voltando lá para Apocalipse 17:2, fala que com quem prostituíram os reis da terra e com o vinho de sua devassidão foi que embebedaram os que habitam a terra. Tá? Se formou uma grande árvore, uma grande organização, então dá-se mais louvor e honra a essa organização do que o organismo vivo que é a igreja. Aí, passa mais um, Lucas. No versículo 3 fala: Transportou meu anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome, de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Isso quer dizer o seguinte: nós vimos semana passada da besta, esse governo forte, universal que vai ter, que vai perseguir todo o povo de Deus, e ela vai estar montada, quer dizer, ela vai estar junto. Então, a grande meretriz, quando o que essa organização, que eu não estou dizendo aqui que é só católico, tá? Se fala muito do ecumenismo, que está se formando, de todas as igrejas cristãs. Essa organização vai estar junto com o anticristo, perseguindo os filhos de Deus. Então, vai estar unida a política, a religião contra os filhos de Deus. No versículo 4, fala que ela acha vestida de púrpura escarlata. Então, é uma aparência de nobreza, de realeza. Você sabe que qualquer concílio que tem, qualquer morte de papa, está ali junto quem? Todos os reis da terra, todos os governantes estão lá, hoje se ajoelhando para ela, mas no futuro vai estar junto. E aí fala no meio do versículo, ela está adornada de ouro, pedras preciosas e pérola. Então você sabe que ouro é a natureza de Deus, pedra preciosa é a obra do Espírito e pérola é a obra do Filho. Ela não tem isso em realidade, ela está o quê? Adornada, é algo exterior. Você olha e fala, ó, oh, puxa, ali tem Deus, né? Ó, oh, ali tem Cristo, ali tem a cruz, ali tem isso, tem aquilo, mas é só uma aparência, né? O que se vê nos bastidores é uma coisa muito perigosa que abandonou o caminho do Senhor. E no final fala que ela tem um cálice de ouro na mão, transbordando de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então, ela tem comunhão com todo o mundo. Pode passar mais um. Então, essa Babilônia, ela é a Babilônia grande, que fala no versículo 5, né? Na sua fronte acha escrito um nome, um mistério, Babilônia grande. Foi o que eu te falei, começou pequeno, uma brecha dada ao inimigo, e se tornou uma potência, né? de um organismo que engendra todo mundo, arrebata todas as pessoas do planeta a ir contra não, né? A não adorar em espírito e em verdade, mas sim a aparência das coisas, né? Então ela é a mãe das meretrizes, tá bom? São as organizações que estão vinculadas supostamente a ela, da mãe das abominações da terra, ela está embriagada com o sangue de santos e as testemunhas de Jesus. Então, durante todo esse período, desde Tiatira até agora, muitos foram mortos por não concordarem, foi lançado na fogueira, foram torturados pela Inquisição. Então, o cálice dela foi se enchendo cada dia mais com sangue. Mais uma aí, Lucas.
Ah, o versículo 7, 8, não, 7, 8, 9, nós já vimos na reunião passada, eu só quero destacar aqui que ela está, o 9, né? Aqui está o sentido que tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Então, em 1926, foi estabelecido pelo Papa Pio, juntamente com o ditador Mussolini, lá da Itália, foi feito o Vaticano, que é a sede mundial da Igreja Católica, e, por coincidência ou não, Roma é edificada sobre 7 colinas, 7 montes. Como eu falei, está crescendo muito a questão do ecumenismo, e aí não só inclui o catolicismo e o protestantismo, mas aí entra várias e várias outras religiões, tá? Esotéricas também, do Oriente Médio, do Oriente, Ásia e tudo mais. Mas, o que acontece se você for ler o versículo 17? Perdão, o versículo 15 fala: As águas que viste onde a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Isso quer dizer o seguinte: a grande Babilônia tem a sua influência no mundo todo. Tá? Povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que viste e a besta, estes odiarão a meretriz, porque a besta e a farão devastada e despojada. Eles comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realize os seus pensamentos, o execute a uma e a deem a besta o reino que possuem, até que se cumpra as palavras de Deus. Então, veja bem, o anticristo que vai usar essa grande organização para perseguir os cristãos e os judeus, tá? Esse mesmo anticristo, lembra que nós falamos que ele vai entrar dentro do templo e vai se entronizar lá e dizer que ele é Deus, e aí o povo de Israel vai sair disparada sendo perseguido, porque ele não quer que outra coisa seja maior do que ele. Então, para isso, ele vai destronar a grande Babilônia e vai persegui-la e vai destruí-la. Aí a gente entra no capítulo 18 falando dessa queda. Pode passar, Lucas. 18:2 fala: Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Aí se tornou morada de demônios, covil de toda espécie, de espírito imundo, esconderijo de todo gênero, de ave imunda, e etc, etc. 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, e com ela se prostituíram os reis da terra, também mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Tá? Isso aí vai ser um grande acontecimento. O anticristo vai destruí-la totalmente, tá? E o versículo 4 tem um clamor, dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, sai dela, povo meu, para não ser de cúmplices em seus pecados e não participar dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até os céus, Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Então, esse é o grande clamor que Deus está fazendo hoje e também naquela época que está para acontecer. Nós estamos às vésperas, né? Então o Senhor está sempre falando: olha, sai dela, retire-se dela. O que é ela? Essa grande Babilônia. O que é a grande Babilônia? É aquilo que te impede de estar na presença de Deus, de ouvir o Senhor.
Toda vez que alguém te substitui, é uma espécie de uma Babilônia. O Senhor quer você e ele em comunhão. Mas o sistema é tão perverso, o sistema está tão difundido, o fermento foi tão espalhado, né, que às vezes a gente fica aí preso a essa grande teia que foi armada pelo maligno. E às vezes a gente fica meio emaranhado, né? Ali, sem saber o que faz. Mas tem que sair. Não permitir que esse sistema venha te tragar. E no versículo 7 fala: quanto a si mesmo, quer dizer, ela se gloriou e viveu em luxúria. Dai-lhe em igual medida de tormento, pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Então, isso aí é o espírito de Laodiceia. Naquela reunião que nós falamos, umas 7 reuniões atrás que nós falamos da história da igreja, eu citei que Laodiceia é o último estágio, que é essa Babilônia que está orgulhosa, que está tranquila. Aqui o sentido não sou viúva, quer dizer, não estou abandonada, eu tenho quem me apoiar, eu estou como uma rainha, sentado como uma rainha, e pranto eu nunca hei de ver. E pelo contrário, né? Ela vai ser totalmente destruída. E quem estiver naquela época só tem uma saída, é fugir e voltar para o Senhor. Mais uma aí, Lucas, só para a gente já ir finalizando. Aqui fala que, lá no versículo 9, fala que os reis, na época, vão se prantear muito. No versículo 11, depois os irmãos leem, né? A gente já está com um horário bem avançado, né? Os mercadores, aqueles que fazem negócios com essa organização, vai se lamentar também muito. E no versículo 21, fala que um anjo vai, assim como um anjo vai jogar uma grande pedra dentro do mar, vai dizer: assim também vai ser arrojado Babilônia, a grande cidade, nunca jamais será achada. E no versículo 24 fala: e nela se achou sangue de profetas, santos e de todos que foram mortos sobre a terra. Então, esse cálice que ela sempre tomou é esse cálice de sangue de muitos irmãos, de muitos santos, de muitos profetas que foram contra ela. Um dia que a gente fizer um estudo bíblico sobre os valdenses, né? Sobre as pessoas que não aceitaram esse domínio religioso, esse desvio, essa apostasia desde lá do início. Né? Você tem vários livros que contam essas histórias. Nós podemos ver que esse cálice estava sempre cheio e essa grande Babilônia estava tomada. Bom, eu termino aqui a questão da grande Babilônia. Semana que vem, hoje foi um estudo mais triste, mais ou menos, né? O fim vai ser muito trágico. Mas, a partir da semana que vem, nós vamos ver o milênio e nós vamos nos alegrar muito, né? Por isso que nós estamos fugindo dela para podermos participar do reino milenar com Cristo durante os 1000 anos. Então, encerramos aqui e eu abro para perguntas ou compartilhar que algum queira fazer aí, né?